Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 4 de novembro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Hoje nós começamos o nosso vídeo, como de costume, com a leitura do texto das lições. Estamos no texto 9, o que é a segunda vinda. A segunda vinda de Cristo, que é tão certa quanto Deus, é apenas a correção de erros e a volta da sanidade. É parte da condição que restitui o que nunca foi perdido e reestabelece o que é para sempre e eternamente verdadeiro. É o convite para que o Verbo de Deus tome o lugar das ilusões, a disponibilidade para deixar que o perdão repouse sobre todas as coisas, sem exceção e sem reservas. É a natureza toda abrangente da segunda vinda de Cristo que lhe permite abraçar o mundo e manter-te a salvo no interior do seu gentil advento, que encerra todas as coisas vivas junto comigo. Não há fim para a liberação que a segunda vinda traz, assim como a criação de Deus tem que ser sem limites. O perdão ilumina o caminho da segunda vinda, pois brilha sobre tudo como um só. E assim a unicidade é, enfim, reconhecida. A segunda vinda põe fim às lições que o Espírito Santo ensina, abrindo o caminho para o julgamento final, no qual o aprendizado termina num último sumário que se estenderá além de si mesmo e alcançará a Deus. A segunda vinda é o momento em que todas as mentes são entregues nas mãos de Cristo para serem devolvidas ao Espírito em nome da verdadeira criação e da vontade de Deus. A segunda vinda é o único evento no tempo que o próprio tempo não pode afetar, pois cada um daqueles que um dia veio para morrer, ou que ainda está por vir, ou que está presente agora, é igualmente liberado do que fez. Nessa igualdade, Cristo é restabelecido como uma só identidade, na qual os filhos de Deus reconhecem que são um só. E Deus Pai sorri a seu Filho, sua única criação e sua única alegria. Ora, para que a segunda vinda seja logo, mas não descanses com isso. Ela precisa dos teus olhos, ouvidos, mãos e pés. Ela precisa da tua voz e, acima de tudo, da tua disponibilidade. Vamos nos regozijar porque podemos fazer a vontade de Deus e nos unir sob a sua luz santa. Contempla isto: o Filho de Deus é um só em nós e através dele podemos alcançar o amor de nosso Pai. Muito bem. Ontem eu fiz um post no Instagram, que eu já estava querendo fazer já há algum tempo, com um texto muito bonito de uma autora americana que também canaliza o Espírito Santo sobre a segunda vinda, tá? O texto, inclusive, tem uma imagem que é de um quadro retratando a segunda vinda, tá? Uma pintura, por sinal, muito bonita, tá? Então, se você ainda não tiver checado esse texto, ainda não tiver lido esse texto, vai lá e lê, porque ela recebe as mensagens do Espírito Santo, mas ela é uma estudante de um curso em milagres, tá bom? Ela começou a jornada dela como uma estudante de um curso em milagres. É um texto que eu acho, assim, muito bonito, e eu traduzi ele para vocês e coloquei lá, tá bom? É um texto sobre o que é a segunda vinda. Um texto diferente, não é um texto de um curso em milagres, tá? O texto de um curso em milagres eu botei no segundo dia desse grupo de lições do texto que é a segunda vinda, tá? Então, se você ainda não checou, vai lá e checa. E se você puder me dar um like, me dar um coraçãozinho, eu vou ficar feliz, se for possível para você. Muito bem. Passamos para a lição 308, que é a lição de hoje. Esse instante é o único tempo que existe, né? Então, Jesus está nos lembrando de que o momento presente é o único momento que existe, né? A percepção do tempo como linear,
como passado, presente e futuro, é uma propriedade ilusória dessa matrix, dessa terceira dimensão, né? Na verdade, existe um único tempo eterno, que é o momento presente, tá? Que é o que nós temos de mais parecido aqui na Matrix, no metaverso, na terceira dimensão, com um instante santo. Então, perceba que quando você está mais tranquilo, quando você está na sua mente certa, quando você está mais em paz, você está o tempo inteiro no momento presente. E é no momento presente que a gente para de julgar os acontecimentos. Isso é muito legal de ser notado, tá bom? É no momento presente que eu não tenho julgamentos. Eu fluo com o que está acontecendo no momento presente, tá bom? Concebi o tempo de tal modo que derroto o meu objetivo. Se escolho ir além do tempo para alcançar a intemporalidade, tenho que mudar a minha percepção quanto ao propósito que ela serve. O propósito do tempo não pode ser o de fazer com que o passado e o futuro sejam um só. O único intervalo em que posso ser salvo do tempo é agora, pois nesse instante o perdão veio para me libertar. O nascimento de Cristo é agora, sem passado ou futuro. Ele veio para dar ao mundo a sua bênção presente, restituindo-o à intemporalidade e ao amor. E o amor está sempre presente, aqui e agora, né? Porque o amor é um estado de consciência. O amor é uma frequência que está sempre disponível para mim, né? Eu posso optar por me conectar com essa frequência aqui e agora. E é exatamente isso que eu faço no momento em que eu medito, no momento em que eu pratico a minha lição do dia, né? A oração. Pai, agradeço-te por esse instante. É agora que sou redimido. Este instante é o momento que designaste para a liberação do teu filho e para a salvação do mundo nele, no teu filho, né? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui na lição do dia com relação à nossa jornada de cura da criança interior? Quando a gente é muito pequeno, né? O sistema de pensamento do ego ainda não foi completamente instalado, né? Ele está baixando, né? Está sendo feito o download do sistema de pensamento do ego, não é mesmo? E aí, o que é legal de observar, especialmente se você tiver crianças à sua volta? As crianças estão sempre no momento presente. As crianças estão sempre no momento presente. Então, eventualmente, acontece uma coisa com a criança e ela fica muito aborrecida. Mas ela se desaborrece tão rápido quanto ela se aborrece, né? Então, no momento em que aquela coisa externa que está, digamos assim, tirando a paz dela é desfeita, ela imediatamente volta ao estado de paz dela. Vocês já perceberam isso? Isso é muito bonito, isso é muito bacana de ser observado nas crianças. As crianças, até uma determinada idade, elas não guardam ressentimento. Elas não ficam pensando, ontem foi muito ruim. Não, ela tá concentrada no momento presente. Hoje ela tá brincando e se divertindo. Da mesma forma que os animais, né? Meus gatos estão aqui brincando de correr um atrás do outro. Né, a Pretinha e o Aslan, né? A Shakti e o Aslan. Os animais também têm essa capacidade, né? De ficar no momento presente, né? O animal, ele não guarda ressentimento, né? Se você... isso é mais frequente no cachorro, mas no gato também. Olha, vocês não vão ficar correndo aqui à minha volta e arruinando meu vídeo, tá? O que eu ia falar? Se você ralha com o cachorro agora, daqui a 5 segundos ele tá te pedindo carinho novamente, né? É isso, eu tô no momento presente. Então, aqui tem uma coisa, né? Pegando um exemplo aí de um bebê. Aqui tem uma coisa que tá me aborrecendo,
muito. E aí o pai e a mãe vêm e distrai a criança com uma outra coisa. Imediatamente a criança se desapega daquela insatisfação anterior. Já perceberam isso? Nós não, nós nos agarramos. Por isso que essa habilidade de você experimentar e sentir o que você tem que sentir no momento e soltar e você se desapegar, deixar ir, é uma habilidade necessária para a expansão da consciência. Eu não estou fingindo que nada está acontecendo. Eu estou sentindo aquela emoção. Mas ao mesmo tempo eu treino não me identificar com aquilo e eu deixo ir. Então hoje a sua tarefa é buscar lá no fundo da sua memória. Achei um cabelo louro aqui em mim. De quem será esse cabelo? Meu não é. Alguém deve ter dado, alguma mulher deu um... Ah, eu tava no salão de beleza. Veio algum cabelo de mulher aqui em cima de mim. Tá? Enfim. A sua, como é que se diz? A sua tarefa hoje é buscar se lembrar de como era lá na sua infância, quando a vida era mais leve, quando você experimentava as coisas e se mantinha no momento presente. Tentar recuperar essa consciência, esse estado de consciência. A gente era muito pequeno quando a gente era assim, né? Lá pelos 4, 5 anos a criança já perdeu isso, de um modo geral. Mas a gente tinha essa coisa, né? De estar no momento presente. Então hoje busque com a sua criança e leve a sua criança a essa prática aqui. Esse instante é o único tempo que existe. Que hoje eu fique no momento presente. Que hoje eu possa me libertar das minhas expectativas com relação ao futuro, sabendo que o meu futuro vai ser maravilhoso, porque a vontade de Deus para mim é felicidade perfeita, porque como é que se diz? Porque o final feliz de todas as coisas é certo, tá? E que eu me desapegue também dos meus lamentos passados. Então não estou mais preocupada com o futuro, porque eu sei que o futuro a Deus pertence, porque eu sei que Deus está comigo, porque eu sei que eu entreguei a minha vida e a minha vontade nas mãos de Deus hoje. E também eu não estou mais lamentando o passado. Eu não estou mais lamentando pelo passado que se foi. O passado foi o que pôde ser, né? Eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar a minha percepção em relação ao passado. Eu posso, ao mudar a minha percepção sobre o passado, eu posso ficar em paz com o passado, e ao ficar em paz com o meu passado, eu posso deixá-lo ir. Né? Mas o ideal é que eu lamente pelo que não pôde ser. Porque quando eu lamento, tipo assim, eu tinha uma pessoa que eu amava muito e essa pessoa foi pro plano espiritual. Enquanto eu não lamentar verdadeiramente a dor de ter perdido essa pessoa, eu não vou conseguir deixar essa pessoa ir. Eu não vou conseguir deixar a minha vida fluir para conhecer talvez uma outra pessoa. Entendem? Então, nesse sentir, no momento presente aqui, nesse sentir, eu me permito integrar. E ao integrar, eu posso soltar. Deixar embora. Tá bom? Essa é a sua missão do dia. Passamos para a leitura do texto do dia 308.
Hoje eu estou mais alerta às necessidades dos outros, né? Livro de Marianne Williamson, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, né? É um ano de milagres, devoções e reflexões diárias é o nome do livro. A minha câmera tá tudo balançando aqui, gente, porque eu tô com o ventilador de teto ligado. Tá muito calor aqui no Rio. Como o meu egoísmo me auto-sabota quando eu olho, mas não vejo o sofrimento dos outros. Muito raramente eu noto a coragem daqueles que se levantam todos os dias e fazem o seu melhor, mesmo diante de circunstâncias dolorosas. Hoje eu estarei mais alerta ao sofrimento dos outros. É difícil encarar em nós mesmos o traço do autocentramento, né? Desse egocentrismo, digamos assim. Mas ao encará-lo que nós somos poupados dele. Quer dizer, quando eu encaro o meu próprio egocentrismo, eu posso então não agir a partir dele. Entendem? Eu tenho a minha escolha. Porque eu tô vendo como eu tô sendo egoísta. E olhem que legal. Eu li o texto ainda há pouco, né? Eu saí, já fiz um monte de coisas, né? Antes de gravar o vídeo. E eu pude me lembrar de um momento hoje pela manhã, no qual eu agi a partir de um egocentrismo. Né? Talvez se eu tivesse lido o texto antes não tivesse agido. Mas enfim, eu pude fazer essa autorreflexão. A única forma de verdadeiramente amar a nós mesmos é abrir os nossos corações uns aos outros. A generosidade com relação aos outros é um ato de autointeresse. Porque ao amar os outros, eu atraio mais amor, né? Porque eu tô amando, eu tô dando aquilo que eu quero receber. Eu tô na frequência do dar e do receber amor. O sofrimento de ninguém seja sem significado para mim, para que eu possa conhecer o significado da vida. Por favor, me liberte de um coração egoísta. Amém. Por favor, me liberte de um coração egoísta, né? Ai, gente, quanto caminho ainda temos pela frente, né? Quanto caminho ainda temos pela frente. Então, hoje eu estarei mais alerta às necessidades dos outros. Para a gente dar continuidade aqui à nossa leitura do livro, o Curando a Vergonha que Impede de Viver, tem umas sessões aqui que eu ainda quero ler. Prometo a vocês que a gente vai já começar a falar da Criança Maravilha, tá? Mas eu ainda preciso tomar uns dias de dezembro para finalizar esses textos aqui que eu quero ler, tá? Talvez não muitos. Talvez não muitos. Então, a gente tá na sessão Os estilos caracterológicos da ausência da vergonha saudável. Da vergonha saudável, da ausência da vergonha saudável e da presença da vergonha tóxica, né? Então, um deles, a gente já falou da inclinação para julgar e moralizar, do patrocínio, o desprezo, a raiva, a crítica e a culpa, a arrogância, o perfeccionismo, buscando alcançar o poder e o controle. Agora nós vamos falar do padrão de comportamento, que é tomar conta e ajudar. Que é o cerne da codependência, tá? Tomar conta e ajudar. Lembrando que a ajuda é o lado ensolarado do controle. Por mais estranho que possa parecer, tomar conta e ajudar outra pessoa frequentemente intensifica a vergonha. Tomar conta é um papel comum no sistema familiar. A pessoa que toma conta, na verdade, ela não ajuda o outro. Aqueles que ajudam estão sempre ajudando a si mesmos. Então, na verdade, tem a sombra do querer tomar conta. E é para isso que nós precisamos olhar, né?
Tem o lado avesso. O lado avesso é o controle. Se eu tomo conta de você, eu garanto que você fica bem. E eu fico bem quando você fica bem. Claro que o seu ficar bem é de acordo com a minha percepção do que é estar bem, tá? A pessoa que se sente imperfeita e defeituosa se julga assim. Ela pode alterar os seus sentimentos de imperfeição, ajudando os outros e tomando conta deles. Quando está fazendo isso, sente-se bem com relação a si mesma. Assim, a meta da pessoa que toma conta é tomar conta, e não o bem da pessoa que está sendo cuidada, né? E você sempre achou que você queria tomar conta porque você era uma pessoa muito boa, não é verdade? Não é verdade? Você sempre achou isso. Tomar conta é uma atividade que nos distrai dos nossos sentimentos de inadequação. Então, nós podemos dividir essa possibilidade de ficarmos distraídos dos nossos sentimentos de inadequação, dessa vergonha tóxica, dessa crença de que não somos bons o bastante, né? Dessa dor, desses autojulgamentos, dessas autocríticas, nós podemos dividir em dois grandes grupos, né? Que dois grandes grupos são esses? O primeiro deles é você ter um vício numa coisa que você busca tentar controlar, né? Então, por exemplo, um vício em álcool, um vício em cigarro, um vício em maconha, um vício em qualquer droga. Pode ser um vício em comida, pode ser um vício em jogo, pode ser um vício em compras, tá? Aí eu tô me distraindo dos meus sentimentos de inadequação. Ou eu estou tomando conta de alguém. Porque quando eu estou tomando conta de alguém, quando eu estou tomando conta da vida de alguém, quando eu estou tentando salvar alguém, eu não estou prestando atenção em mim. Eu estou fora de mim. E aí, de alguma maneira, eu consigo me desligar desses sentimentos de inadequação e de vergonha, tá? Tomar conta e ajudar como estratégias defensivas contra a vergonha tóxica conduzem à facilitação ou ao resgate. A esposa que toma conta do marido alcoólatra, na verdade, favorece a doença do alcoolismo. Como, Jaque? Nossa, favorece totalmente, aumentando desse modo a vergonha tóxica dele. Os pais com frequência favorecem ou resgatam os seus filhos, fazendo para eles o que eles já poderiam estar fazendo por si mesmos, né? Então, sempre que você estiver fazendo por outra pessoa algo que ela possa fazer por si mesma, você está aqui querendo tomar conta, querendo ajudar. Então, você está usando a outra pessoa como um dispositivo maravilhoso para você parar de olhar para a sua vida. Resgatar ou favorecer é roubar, priva a outra pessoa da sensação de realização e poder, aumentando desse modo a vergonha tóxica, tá? Por isso que os programas assistencialistas, eles roubam a vida das pessoas. Porque no fim das contas, gente, todo mundo quer ser capaz de crescer por si mesmo. Todo mundo quer ter a dignidade de saber que é capaz de se manter, de se sustentar, tá? Essa coisa de tomar conta, de resgatar o outro, de salvar o outro, é muito perversa. E o pior, a nossa sociedade, ela nos ensina isso como sendo algo bom. Então, nós aprendemos, olha que coisa louca, nós aprendemos que se nós não vamos lá salvar os outros, salvar os nossos filhos, salvar o nosso marido alcoólatra, nós somos egoístas, né? Mas olha só, eu não posso salvar o outro. Mesmo que eu quisesse muito, eu não posso salvar o outro. Sabe por quê? Porque a decisão de mudar, ela é sempre pessoal e intransferível. Eu posso falar para o outro que, olha, tem uma reunião do Alcoólicos Anônimos ali na igreja perto da nossa casa.
Mas eu não posso botar o outro no Alcoólicos Anônimos. Eu posso, eu sim, se eu sou a esposa de um alcoólatra, ir para a reunião do Al-Anon, que é o programa para os parentes de alcoólatras. Mas eu não posso salvar o outro. E essa própria pretensão de achar que eu posso salvar o outro, isso é muito arrogante. Isso deriva de uma ilusão do ego. Uma ilusão. Gente, quando eu decido mudar, eu ainda vou ter que fazer um esforço muito grande para conseguir a minha mudança. Isso porque eu decidi. Porque eu quero. Porque eu enxerguei na minha vida coisas que eu não quero mais. Comportamentos que eu considero que são nocivos. Como é que eu vou obrigar o outro a mudar? Mas vocês sabem de onde isso vem? Isso vem de uma infância na qual eu tive as minhas necessidades afetivas, emocionais, completamente negligenciadas. Então, como uma tentativa de me defender da dor, de não ter as minhas necessidades emocionais e afetivas atendidas, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tentar salvar o meu pai e a minha mãe. Se eu cresci num lar com alcoolismo, onde havia o alcoolismo, muito provavelmente eu vi um dos meus pais com o vício, mais comumente um homem, mais comumente o pai, e o outro dos meus pais, mais comumente a mãe, tentando salvar aquele pai. Então eu aprendi desde pequenininho. Só que só eu posso me salvar, só eu posso buscar ajuda para mim. E na verdade, dizer que só eu posso me salvar é até incorreto, né? É incorreto. Porque eu posso buscar, pedir ajuda para que Deus me salve. Só Jesus salva, gente. Só Deus salva. Só a minha consciência crística me salva dos próprios danos que eu construo na minha vida. Né? Hoje eu li uma frase linda no Instagram que dizia alguma coisa assim, uma frase de um mestre indiano. Dizia assim: o único lugar onde há o verdadeiro descanso é no momento em que eu estou em comunhão com o meu Pai. Eu só tenho descanso da minha mente egóica na hora que eu entro em meditação. E eu só paro de me fazer mal no momento em que eu saio da minha mente egóica. Vocês já sabem disso, né? Então, se você hoje, qual é a mensagem que eu tenho para vocês no dia de hoje? Com a leitura desse texto. Se você hoje se vir tentando salvar alguém, ajudar alguém, controlar alguém, tomar conta de alguém, e esse alguém não for o seu filho, já a partir de uma certa idade, porque, sei lá, 18 anos, o filho já não é mais responsabilidade sua, né? Então, se você se vir nessa posição, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá cuidar da sua criança interior ferida. Porque a sua criança interior ferida que está desesperada, tentando tomar conta daquela outra pessoa que ela, criança interior ferida, está projetando papai e mamãe, né? Voltemos para o exemplo do pai alcoólatra. Não é impressionante a quantidade de mulheres que tiveram pais alcoólatras e que se casaram com homens alcoólatras e que tentaram fazer de tudo, das tripas coração, se virar do avesso para salvar esse homem do alcoolismo? Na verdade, gente, essa não é a verdadeira lição. A lição é aceitar que aquela pessoa está presa num vício. Abençoar o caminho dela e seguir em frente. Abençoar o seu caminho também. Essa é a lição. Não, já que você está falando que eu não devo ajudar, eu acho que se a pessoa te pedir ajuda, você deve mostrar para ela onde ela pode conseguir ajuda. Mas só.
Se essa pessoa disser que quer se libertar de um vício e não estiver num programa como o Alcoólicos Anônimos, então essa pessoa não é séria. Ah, como é que você pode falar isso? Estatisticamente comprovado. Há exceções, claro que há exceções, claro. Gente, eu já ouvi gente falar que se libertou de vício indo tomar ayahuasca. Eu já ouvi pessoas falarem que se libertaram de vícios na palestra do pastor na igreja. Mas estatisticamente falando, você só vai se libertar de um vício na hora em que você entrar para um programa de 12 passos. E esses programas, como eu já falei para vocês, são programas espirituais. Na verdade, quem cura o indivíduo do vício não é Deus, não é o próprio indivíduo, é Deus. É assim como ele o concebe, é um poder superior a ele, é o Altíssimo. Ele busca ajuda no Altíssimo, tá bom? Então, na próxima vez que você estiver querendo salvar alguém, observe-se e veja a partir de que ponto o seu movimento está sendo neurótico. Você está deixando de respeitar a escolha da pessoa de seguir por aquele caminho. Mas já que eu sei que se aquela pessoa seguir naquele caminho, ela vai encontrar a escuridão. Então, o que você pode fazer por essa pessoa sem interferir na vida dela? Você pode rezar para ela. Você pode pedir a Deus para que ajude ela. E você pode fazer uma oração pedindo a Deus que corrija dentro da sua mente a culpa que está se manifestando como o alcoolismo do outro, por exemplo. Mas você não tem o direito de querer tirar o outro do alcoolismo. Não, por que não? Porque é uma escolha e é uma experiência. E talvez aquela pessoa precise dessa vivência para poder ter um despertar espiritual. Mas já que eu não compreendo, é desnecessário. É desnecessário para você, que já veio com uma outra consciência. Talvez para aquela pessoa seja absolutamente necessário, seja até mais do que necessário, seja fundamental. E se aquela pessoa é adulta, é maior de idade, vacinada, como a gente diz aqui no Rio, permita que ela vá. E não seja um agente facilitador da doença da pessoa. Né? Eu conheço pais de adolescentes que reclamam que os seus filhos usam drogas. Meu filho fuma maconha o dia inteiro. E aí a minha pergunta para essas pessoas é muito simples, mas como ele arranja dinheiro para fumar, para comprar a droga? Ah, não, ele compra com a mesada que eu dou para ele. Eu estou facilitando. Agora, claro que se eu cortar a mesada e não tiver uma conversa com esse indivíduo, de pouco vai adiantar. Daqui a pouco ele tá indo na rua roubar para poder ter dinheiro, ou às vezes rouba dentro de casa, né? A gente sabe que isso acontece, para poder ter dinheiro para ir lá usar a droga. Mas vocês podem ter certeza que sempre que um vício se desenvolver, essa pessoa ela já está se sentindo sem força e sem poder. Eu me lembro que um dia eu estava com a minha professora de um curso em Milagres. Eu já contei para vocês que ela faz constelação familiar, né? E eu estava numa sessão de constelação familiar com ela num grupo. E aí teve uma determinada maneira, um determinado momento lá, em que eu perguntei para ela de uma ação na constelação que ela não teria tomado. Eu falei, mas por que você não fez isso assim dentro da constelação? Ela falou assim para mim, porque se eu tivesse feito, como é uma coisa que ele pode fazer por si mesmo, eu estaria tirando a força dele. Então, se eu posso fazer por mim mesma e você vem e faz para mim, você está tirando a minha força. É a história lá da lagarta lá no casulo, né? A lagarta estava no casulo, ela virou borboleta e aí ela começou já a borboleta a se esforçar para sair do casulo.
Uma pessoa que estava passando olhou para aquilo, sentiu muita compaixão, foi lá, pegou uma tesoura e cortou o casulo. Pegou uma faca e cortou o casulo para ela poder sair com facilidade. Ela saiu, mas ela não conseguia voar. Ela ficou aleijada. Por quê? Porque sem ela mexer o corpo dela para fazer força para sair do casulo, as asas dela não criaram a força necessária para ela poder ser uma borboleta normal e voar. Então, da próxima vez em que você estiver querendo ajudar alguém, tomar conta de alguém, observe se você não está, na verdade, tirando a força dessa pessoa. E eu posso dizer para vocês, gente, que desse assunto eu entendo, porque eu sou uma salvadora profissional. Ou melhor, eu era, né? Hoje em dia eu não salvo mais ninguém, né? Mas assim, esse é o tema recorrente na minha vida. Querer fazer pelas pessoas o que elas têm que aprender a fazer por si mesmas. Certo? Você quer subir aqui? Já estamos terminando o vídeo. Entendeu? Então aqui estamos. Quis dar bom dia para a audiência dele, dê bom dia para as pessoas. Tá? Tava se pegando aí com a irmã, parou de brincar, veio já pro colo. Então, eu sou especialista nesse assunto. Então, verifique duas coisas. Verifique 3 coisas. Primeiro de tudo, verifique se essa pessoa realmente não pode fazer por si mesma o que você tá querendo fazer por ela. Segunda coisa, verifique se essa pessoa te pediu ajuda. Porque às vezes ela não te pediu. Você tá lá se atropelando e indo fazer por ela, ela nem te pediu ajuda, ela não tá nem te pedindo ajuda. Ela, de repente, está só compartilhando uma dificuldade com você, querendo, talvez, ouvir a sua opinião. Não tá te pedindo ajuda, tá? E a terceira coisa que eu quero que você verifique, por favor, é como é que você se sente ao testemunhar o sofrimento dessa pessoa. Como é que você se sente? E aí você vai lá ter uma conversa com a sua criança interior. E você vai ver se eventualmente você não está se sentindo da mesma forma que você se sentia quando você era criança, quando você via uma atitude semelhante vindo da parte do seu pai ou da sua mãe. E você ficava muito desesperado e você queria desesperadamente consertar a situação, né? Nós, quando somos crianças, a gente quer salvar os nossos pais. Se a gente vem de um lar disfuncional, a gente quer salvar os nossos pais. E isso causa uma inversão na hierarquia familiar, o que é horrendo, né? É horrendo, não é bom. Eu não quero que isso aconteça. Essa inversão na dinâmica familiar, ela vai causar muitos problemas na minha vida, porque eu tô na fantasia de que eu sou maior do que o meu pai e da minha mãe, do que a minha mãe. A verdade é que eu não posso salvar ninguém, e mesmo que eu pudesse, que isso não fosse uma ilusão do meu ego, porque na verdade é uma ilusão do meu ego, se eu tivesse no meu juízo, eu não iria querer salvar ninguém. Porque eu tô impedindo que a pessoa viva as experiências dela e tenha os aprendizados dela. E muitas vezes sem nem a pessoa ter me pedido ajuda. Claro, gente, que isso é um mecanismo de defesa poderoso e comum, né? A gente, quando criança, tá lá num lar disfuncional e a gente quer fazer de tudo para consertar as coisas. A gente não quer ver o nosso pai sofrer. A gente não quer ver a nossa mãe sofrer. Mas aí a gente entra em papéis que não nos cabem. Então, observe isso. Observe a dor da sua criança interior ao testemunhar a pessoa, por exemplo, bebendo, enchendo a cara. Fique com essa dor. Sinta essa dor e deixe essa dor embora. Desapegue-se dessa dor. E, ao mesmo tempo, respeite a escolha da pessoa. Liberte-se da fantasia de que você vai salvar o outro, mudar o outro, consertar o outro. E haja a partir de uma aceitação.
Ah, é. Eu não tenho mais condição de ficar unida com uma pessoa que bebe, né? Eu tenho uma grande amiga, inclusive de um curso em milagres, que ela um dia a gente estava conversando sobre isso. E ela falou pra mim que ela tem uma amiga, não sei se parente, cunhada, alguma coisa assim, e que essa amiga ou parente se casou e um belo dia o marido se tornou alcoólatra. E ela tentou ajudar o marido a se afastar do vício. Mas quando ela viu que não foi possível, ela simplesmente foi embora. E ela falou pra mim que toda a família condenou ela. Mas na verdade ela teve muita humildade. Ela falou assim: nossa, eu fiz o que eu podia fazer, a partir daqui eu não posso fazer mais nada. E eu não tenho por que ficar unida a uma pessoa que está entregue ao vício e não quer se libertar, né? Mas não é isso que a nossa sociedade nos ensina, né? Mas a gente já sabe que a nossa sociedade ensina a gente tudo aquilo que é do ego. E nós estamos aqui desaprendendo o sistema de pensamento do ego e reaprendendo, estamos nos lembrando de como funciona o sistema de pensamento do Espírito Santo. Então lembre-se, quando você está querendo salvar o outro das consequências das próprias decisões dele, você está impedindo que ele aprenda. Ah, Jaque, mas se eu não desviar o outro vai cair dentro do buraco. Tem um buraco lá na frente. E aí eu pergunto pra você, ele tem algum problema de visão ou ele tá olhando no celular e por isso não vê o buraco? Quantas experiências dolorosas na sua vida foram necessárias para que você pudesse decidir mudar e corrigir um padrão seu? Quantas vezes as pessoas chegaram na sua vida e te alertaram que aquele curso de atitude, de ação não ia ser bom para você? E, no entanto, você precisou experimentar as consequências daquele curso de ação. E aí você aprendeu, e aí você cresceu. Então, não prive o outro de fazer a musculação lá que ele precisa para sair do casulo. Você pode estar sempre disponível para ouvir, para dar a sua opinião se o outro te pedir. Você pode estar disponível para ajudar se o outro te pedir. Mas é só isso. E não se sinta maior do que o outro. Se você eventualmente está numa posição de tomar conta e ajudar, normalmente quando a gente está nessa posição, a gente se sente muito importante, né? E isso é muito bom para a criança interior ferida. Ajuda ela a sair dessa identificação com o próprio senso de inadequação. De sair da identificação com a própria vergonha tóxica. Mas isso é ilusório. Isso é ilusório. Porque vocês se lembram de como é o triângulo lá do Kaufman? Salvador, vítima, perseguidor? Então, o salvador vai lá, salva a vítima. Mas a vítima, num dado momento, fica com muita raiva, se torna um perseguidor e vai atrás do salvador. Ninguém quer ser salvo, gente. Ninguém. Em sã consciência, ninguém quer ser salvo. Quando a gente está no ego, a gente quer. Uma ajudazinha aqui, uma bolsazinha ali, uma esmolinha aqui, 1 quilo de arroz ali. Quando a gente está na nossa potência, a gente quer ajuda para poder correr atrás e ganhar o que é nosso. A gente quer o sentimento de dignidade, né? Então, essa reflexão, ela traz muita cura para as nossas crianças interiores, né? Então, a sua cura para você poder parar de querer tomar conta e salvar o outro é você chorar a sua dor lá de ter tido um pai alcoólatra. Quando você chorar, vivenciar esse luto, eu não tive um pai que pudesse estar emocionalmente disponível para mim. Ele estava bebendo, ele estava disponível para o álcool, ele estava disponível para a bebida. Então eu vou chorar essa dor, eu não tive pai. Quando você faz esse luto, quando você solta isso e deixa o passado embora, você não vai mais precisar atrair um outro alcoólatra na sua vida. Você não precisa mais salvar o outro. Você entende que o alcoolismo era parte da jornada do outro. E que a parte sua, da sua jornada, era vivenciar essa dor, chorar essa dor, entregar essa dor para o Divino Espírito Santo. Para então você poder integrar a lição e deixar ir. Deixar ir embora.
soltar. E aí você vai poder construir um futuro diferente do passado, tá bom? Lembrando que hoje, este instante, é o único tempo que existe, tá bom, meus amores? Então hoje nós temos a final da Taça Libertadores da América, Fluminense e Boca Juniors. Eu não sou Fluminense, eu sou Flamengo, como vocês sabem, mas torcerei pelo Fluminense. Espero que o Fluminense ganhe, tá bom? Para dar essa alegria aí pro nosso povo. Então, meus queridos, minhas queridas, essa era a mensagem que eu tinha pro dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.